Então, boa noite a todos. Nossa ideia hoje é comentar um pouquinho sobre tipos de dor aí, especificamente a dor nociplástica, né? Falar um pouquinho aí da abordagem osteopática nesse tipo de dor, né? A gente vai, para organizar, nós vamos fazer da seguinte forma. A gente abre, no final, abre para perguntas, né? E é legal, né? Fica mais fácil organizar dessa forma. Se tiver dúvida no meio da apresentação, escreve lá no chat, tem um chat aí no Teams, né? Até deixei essas informações lá. Escreve lá no chat. Eu terminando a apresentação, eu vou até lá e retomo os tópicos, os assuntos e posso comentar sobre as dúvidas que estiverem lá. Tá joia? Então deixa combinado dessa forma. Fica mais fácil e dá oportunidade aí para a gente poder conversar sobre os temas aí, aprofundar alguma coisa que a gente falar na apresentação, ou até trazer alguma coisa aí que seja relevante, que vocês, né, tenham qualquer dúvida, mesmo que a gente não tenha falado aqui nos slides. Tá joia? Vamos lá. Tem que deixar assim. Então, a nossa ideia é falar sobre algumas coisas aí, né? E o nosso cronograma, vamos dizer assim, né? A ordem do que a gente vai falar um pouco da definição de dor, relativamente nova, né? Teve uma mudança aí nos últimos anos. Falar sobre os tipos de dor, tem mais de um tipo de classificação, né? Falar da mais atual. Falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da dor nociplástica, alguns critérios diagnósticos para a dor nociplástica, né? Não osteopáticos, mas de toda a área de saúde. Alguns fatores que devem ser observados no paciente que tem dor nociplástica. E entrar no tema, né, osteopatia. Falar aí sobre as diferentes possibilidades, diferentes abordagens que a gente tem, pelos modelos, pelo, pelo hands-on, pelo hands-off, né? Que a gente pode sugerir, orientar, e sempre com o olhar osteopático, né? Sugestões osteopáticas, o olhar osteopático para tanto para o que a gente vai fazer de testes, de manobras, né? Mas quando a gente vai também sugerir aí para o paciente uma sugestão que seja a partir de algo osteopático, né? A gente inicia então com a definição de dor. É uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então essa é a última definição de dor, né? Tanto para a Associação Internacional para o Estudo da Dor, quanto para a Sociedade Brasileira, né, para o Estudo da Dor. E essa definição, né, foi aí traduzida, né, e publicado um artigo sobre esse tema, né, mas o que importa para a gente, de fato, é que é uma definição bem aberta, né, bastante ampla, que admite muita coisa, né. É uma experiência sensitiva e emocional que é desagradável, que pode ser associada ou até semelhante àquela associada a uma lesão tecidual que é real ou que é potencial. Então, assim, uma lesão tecidual em potencial, ou seja, que ainda não foi lesão, né? Então, essa definição, ela abriu muitas perspectivas, né? Da onde surge aí o aprofundamento da questão da dor nociplástica, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente.
que a gente tem que ter muita clareza é que nocicepção é diferente de dor. Até algum tempo atrás, a gente podia usar como sinônimo, né? Só que a neurociência vai evoluindo, né? E o que se sabe hoje é que são duas situações diferentes, são duas condições diferentes, né? Nocicepção é a capacidade da detecção do estímulo nocivo, né? Então a gente está falando de algo mais periférico, a capacidade de detectar um estímulo nocivo. Já a dor é um termo técnico usado para percepção consciente subjetiva. Então, dessa diferenciação, dá para a gente puxar muita coisa, né? Primeiro, para se tornar consciente, precisa que chegue no córtex cerebral. Então, a gente está falando de nocicepção, algo mais periférico, né? Capacidade de detectar esse estímulo nocivo. E a dor, algo central, lá na parte mais alta do cérebro, né? Elas estão bem distantes do ponto de vista neurofisiológico, né? E por que isso é relevante? Isso é relevante porque, desde lá da nocicepção até a dor propriamente dita, ela vai passar por muita modulação. Vai passar por muitos estágios, por muitos filtros, né? Por muitas regiões do sistema nervoso que podem amplificar ou atenuar essa nocicepção e vai se tornar consciente, né? Lá no córtex. E ela é subjetiva, ela não é uma informação objetiva. Por que ela é subjetiva? Porque depende de inúmeros fatores. Para nós, isso é um tema muito importante, porque é o que a gente lida todo dia no consultório, né? Apesar de não ser o único objeto de trabalho do osteopata, né? Trabalhar com dor, mas é muito comum que o paciente venha com essa queixa, né? Que pode ser aí classificada de diferentes formas. Mas normalmente ele está falando de dor. E aí, nessas classificações mais atuais, né? Tem diferentes tipos de classificação, né? Você pode falar de dor aguda, dor crônica, mas a mais atual e a mais aceita, né, é que existem três tipos de dor: a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Apesar de que o nosso tema vai ser mais aprofundar um pouquinho mais, né, sobre a dor nociplástica, vamos falar um pouquinho da nociceptiva. Só para a gente contextualizar aí os tipos de dor. A nociceptiva é a dor provocada por uma lesão ou um dano tecidual. Então, aqui, duas imagens, né? Uma lesão muscular, uma lesão ligamentar. Então, qualquer tipo de lesão tecidual. Uma fratura, né? Vai ter a dor do periósteo, uma lesão ligamentar, uma lesão do tendão, uma lesão do músculo, qualquer tecido, né, que tenha inervação, né, podendo aí ser fonte de dor nociceptiva desde que ele esteja lesado, né? Por para todo mundo aqui aí. Desde que ele esteja lesado. Então é simples, né? A dor nociceptiva, você vai ter aí uma, uma alteração tecidual real. É uma dor importante, né? Para a proteção e também para a evolução da espécie, né? Isso aí não é novidade, a gente aprofunda isso, inclusive durante a graduação, né, da fisioterapia, né, para entender aí a importância da dor, né? Para a gente poder seguir a nossa vida aí sem grandes danos. Então, essa dor nociceptiva. Mas eu acho que vale destacar aqui que existe uma lesão. Por que é importante isso? Porque é normalmente a dor que o paciente vai apresentar quando você pode ter um exame de imagem positivo. Você pode ter um exame de imagem que, em que
a dor e o exame de imagem convergem nos sinais clínicos e na história do paciente. Então, essa é normalmente é a dor nociceptiva. O que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, o exame de imagem é bem mais antigo, né? Ele vem, às vezes, com 2 meses, 3 meses de exame de imagem, né? Existia uma condição nociceptiva naquele momento, e depois disso evoluiu para outro tipo de dor, né? Que a gente vai comentar. Mas se a questão temporal aí for curta, né? Normalmente o paciente com uma dor nociceptiva, ele pode vir aí com o exame de imagem que corrobore com o quadro clínico dele. Outro tipo de dor é a dor neuropática, né? Qual que é a definição dela? É a dor que ocorre como uma consequência direta de uma doença ou de uma lesão que afete o sistema somatosensorial. Tem a ver com a parte neurológica, como o próprio nome diz, né? Neuropática. Então, por exemplo, 5% dos pacientes que têm lesão traumática dos nervos desenvolvem dor neuropática. 16% dos diabéticos, 8% dos pacientes com acidente vascular encefálico, 28% dos pacientes com esclerose múltipla. Então já tem isso mapeado aí pelos estudos, né? Mas o diagnóstico da dor neuropática, a descrição da dor pelo paciente e outros sintomas subjetivos, como queimação, fisgada, choque elétrico, normalmente ela tem essas características. A avaliação dos sinais clínicos objetivos de disfunção nervosa ou de testes laboratoriais que demonstrem tais alterações. Então, exame clínico que mostra a alteração dos nervos ou da parte do sistema nervoso central, ou algum teste laboratorial que indique essas lesões. E, olha que interessante o número 3, resposta positiva a um tratamento com fármacos que são do manejo da dor neuropática. Por que isso é interessante? Porque muitas vezes o clínico propõe um medicamento para fazer diagnóstico, não para tratar. E isso não é um erro. Né? O que ele vai fazer? Ele coloca no sistema desse paciente um fármaco, né, um químico, que pode trazer resposta a uma dor neuropática por um determinado tempo e observa se esse fármaco vai ter resultado. Se ele tiver resultado, ele faz diagnóstico de dor neuropática. Se não, ele pode mudar a estratégia aí e mudar para um tratamento de outro tipo de dor. Tá? Então, esses são aí os critérios diagnósticos para dor neuropática. E a dor nociplástica, né, que é o objeto da nossa conversa de hoje, é uma dor que surge do processamento anormal de sinais de dor. Então, essa é a palavra que a gente pode realçar aí, né? Processamento. Então, tem lá a detecção do neurônio, né? Mas todo um processamento para que ele chegue no córtex. E aí ocorre um processamento anormal, fora do normal, dos sinais de dor. Porém, não tem qualquer evidência clara de dano tecidual ou, né, o que justificaria uma dor nociceptiva, ou patologia envolvendo o sistema somatosensorial, que justificaria uma dor neuropática. Então, todas as dores que não se justificam como nociceptivas ou como neuropáticas são classificadas como dores nociplásticas. Né? E aí, né, como nós realçamos ali, né, na dor nociceptiva, que normalmente o exame de imagem pode mostrar, quando o exame de imagem não tem uma relação direta com o sinal clínico do paciente, normalmente a gente está falando de uma dor nociplástica. Né? A gente não pode fazer essa relação direta, né? Mas é um fator aí a ser observado quando a gente encontra pacientes que podem ter uma dor nociplástica. Por isso que a gente, né, bate nessa tecla durante as aulas, durante os encontros, né? E o exame de imagem não consegue dar diagnóstico, né? Para dores sem causa aparente. Nem sempre eles estão alinhados aí, o que encontram no exame de imagem, né?
com o que é encontrado no exame clínico. Daí a importância enorme, né, do exame clínico, né, na nossa avaliação osteopática. Não só do exame osteopático, né, dos testes osteopáticos, mas do exame clínico como um todo. Por isso que ao longo do curso a gente vai aprendendo, né, testes ortopédicos, testes neurológicos, testes vasculares, né, para que a gente possa ter uma ideia de qual tecido está sofrendo. E depois os testes osteopáticos, né, para a gente entender, né, que está gerando a vulnerabilidade nesse sistema ou nesse tecido que está sofrendo, né? Então, é a definição de dor nociplástica. Agora, um pouco da fisiopatologia, né, da dor nociplástica. Tem um aumento de uma condição e uma diminuição de outra. Então, existe um aumento do processamento sensorial e existe uma diminuição da atividade das vias inibitórias. Então, ocorrem esses dois fatores. As vias que inibem dor estão com a atividade diminuída e o processamento sensorial está aumentado. A capacidade de receber aí essa sensibilidade, ela está amplificada. Mas quais locais que modulam essa dor, né? Tem diversos, né? E principalmente quando a gente chega na parte mais dos centros superiores, existem muita integração, né, das regiões. Mas basicamente o próprio neurônio pode amplificar uma dor via sensibilização periférica, né? A inflamação neurogênica, né? Ao nível da medula, então ali principalmente os interneurônios medulares, né? Podem amplificar ou atenuar uma sensibilidade nociceptiva, né, que pode vir a ser dor, né? O tálamo é outro local bastante importante, mas também centros superiores. Também o tronco encefálico, né? Na verdade, por conta dessa integração aí, de fatores que ocorrem ali ao nível do cérebro, né? E a gente consegue acessar essas regiões aí, dependendo do caminho que a gente opte por ajudar esse paciente. Agora, quais são os critérios diagnósticos para dor nociplástica? Então, aqui um estudo de 2021 que se propôs a trabalhar com esses critérios, né? A trazê-los aí, né, para a comunidade científica, né? Esses, esses critérios aí de, de diagnósticos da dor nociplástica. Então, alguns critérios. Uma dor crônica, né? E aí, por convenção, né? Duração maior que 3 meses. Uma distribuição regional da dor. Então, o paciente dificilmente conta com uma dor pontual. É uma dor mais regional. Pode ser do membro superior todo, do membro inferior todo, ou do braço como um todo, né? Ou da coxa como um todo. Então, uma região. Normalmente, a dor nociplástica ela se apresenta dessa forma. Pode ser um hemicorpo, pode ser o corpo como um todo. A dor que não pode ser explicada nem por mecanismos nociceptivos e nem neuropáticos, então, como a gente falou até na definição da dor nociplástica, né? Todas as outras, todas as dores que não são explicadas por lesão tecidual ou por doença do sistema somatosensorial. E sinais clínicos de hipersensibilidade dolorosa na região da dor. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessa região onde tem a dor é percebida maior do que deveria ser. Por quê? Porque as vias inibitórias estão inibidas, né? E a sensibilidade está aumentada. Então, é uma dor, normalmente, maior do que aquela dor que você está acostumado a ver nos outros pacientes que não têm dor nociplástica, por conta desse processamento aí, que a gente está conversando desde o início da apresentação. Mas quais fatores a gente deve observar no paciente com dor nociplástica, né?
Essa dor gera interferência nas atividades físicas funcionais, né, nas atividades funcionais, né, em que ele precisa utilizar, né, a parte física. É muito comum estar associada à depressão, é muito comum estar associada a distúrbios do sono, também é muito comum estar associada à ansiedade, nível de energia de fadiga, nível de energia diminuído, né, nível de fadiga aumentado, e diminuição da participação em atividades sociais. Esse paciente se apresenta normalmente com algumas dessas características. Ou seja, entra aí em alguns sistemas, né, alguns tecidos, alguns sistemas, algumas condições, né, comportamentais, sociais, né, que fogem um pouco do que é o biológico, né? A gente deve observar esses fatores, né, porque isso vai nos dar indícios, né, se o nosso paciente aí pode se enquadrar nesse tipo de dor. Além disso, alguns fatores psicológicos que estão associados ao desenvolvimento desse tipo de dor, né? Depressão, ansiedade, pode ter um componente importante de um estresse pós-traumático. Normalmente, esses pacientes têm baixa capacidade de enfrentamento, isso é o que os estudos trazem, né? E a questão da catastrofização. Eu acho que vale a pena nesse slide comentar sobre a questão, né, de diagnósticos, né, da questão comportamental, depressão, ansiedade, um estresse pós-traumático, mas a importância da catastrofização, né? É superestimar algumas situações que não deveriam ser superestimadas. Eu sempre comento em sala de aula, né? A gente não pode subestimar nada, nem superestimar, né? Então, a catastrofização, ela pode se apresentar para o paciente de diversas formas, né? Uma muito comum é o exame de imagem. A gente acabou de ver aqui que os estudos mostram que os exames de imagem não justificam, né, a dor nociplástica. E às vezes o profissional da área de saúde mostra um exame de imagem, né, para o paciente, fala, olha aqui o seu disco, olha aqui a sua artrose, olha aqui o seu menisco, olha aqui o desgaste que existe na articulação, olha a cartilagem, como é que tá. Aí o paciente se sente, né, não posso fazer nada, né, tem que ficar parado, não posso me movimentar. Então essa catastrofização, muitas vezes é o exame de imagem, muitas vezes é a fala do profissional também. Isso é muito importante, né? Então, assim, não tem o que fazer. Isso aí, você vai ter que conviver com isso. Isso, para o paciente, pode ser algo muito relevante como um fator que amplifica o sintoma. Né? Não vê saída, não vê possibilidade alguma, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com a nossa fala, com a nossa expressão facial, né? E com o que a gente vai falar sobre a questão dos exames de imagem, aí, que são as três fontes mais comuns de gerar catastrofização e amplificar um sintoma que já vem incomodando o paciente. E aqui alguns fatores socioculturais, né, que foram detectados aí no paciente que apresenta dor nociplástica. Baixo nível educacional e cultural, né, e baixo apoio social também. Então, isso vulnerabiliza o paciente, predispõe ao aparecimento, ao surgimento, ou à amplificação, né, de um sintoma que poderia ser melhor controlado. E quais fatores biológicos, né? Então, assim, a questão genética pode interferir no processo, a idade, né? Então, quanto maior a idade, maior a chance. Gênero, é mais comum no gênero feminino. Qualidade ou quantidade do sono aparecendo de novo, né? Vai falar um pouquinho dele depois aí, um fator muito importante, né, para a questão da dor nociplástica. Pode ter um componente hormonal, então olha que interessante, né? A condição hormonal,
ela nos remete muito a situações em que existe um desequilíbrio mais regional, ou mais dos sistemas, ou mais de um sistema como um todo, né? Dificilmente uma alteração hormonal vai repercutir na bursa subacromial esquerda, por exemplo. Condições hormonais são mais sistêmicas, né? E são situações aí que a gente deve estar atentos quando o paciente nos conta das características dos sintomas dele. E os sistemas endógenos de opioides também podem ser fatores biológicos aí que contribuem para a questão da dor. Agora, quando o paciente já tem a dor, né, o que isso vai gerar? A gente estava falando até agora de situações que poderiam amplificar, ou que é mais comum acontecer para gerar a dor, ou para amplificar, ou para manter, né, essa dor nociplástica. Agora, a dor propriamente dita, quando o paciente tem a dor nociplástica, o que a dor propriamente dita pode gerar nos processos biológicos, né? Ela pode gerar supressão da imunidade celular e humoral, então o paciente ficar vulnerável do ponto de vista da imunidade, pode alterar a expressão gênica, epigenética, pode gerar uma transformação de nervos que geralmente transmitem sinais não dolorosos em nervos que expressam substância P e excitam a medula espinhal nociceptiva. Olha que interessante, né? A gente fala de neurônios hoje polimodais, né? E a gente tem essa situação do paciente com dor nociplástica. Um neurônio que deveria transmitir um tipo de estímulo passa a transmitir dor. Ou seja, existem mais sensores de dor do que deveriam ter naquele tecido, naquela região, né, que está modulada aí por, por diferentes regiões, né, do sistema nervoso. E existe uma diminuição da massa cinzenta cerebral. Os estudos já mostram que o paciente com dor crônica, ele tem aí uma diminuição, né, quantidade da massa cinzenta cerebral. Então aí, alterações estruturais do sistema nervoso. Mas a gente tem informações animadoras. Assim, é possível interferir positivamente nesse processo, né? Pô, então tem tudo isso, tem todas essas questões que vão levar à dor, todas as questões que amplificam, que modulam, tem uma alteração estrutural, alteração do cérebro, alteração do neurônio, mas é possível interferir nisso, né? Então, esses autores aqui já em 2011 já trabalhavam com essa questão, né? E trouxeram o quê? Que assim como em outras doenças, existem evidências, né, de que os indicadores de qualidade de vida e as alterações neuroplásticas podem ser reversíveis com o manejo adequado da dor. Então, assim, os indicadores de qualidade de vida, tudo bem, né? A gente pode orientar, sugerir o paciente para evitar isso, evitar aquilo, que não é o nosso foco, né? A gente não quer pedir para o paciente evitar de fazer nada. A gente quer tratar o paciente para que ele possa fazer o que ele quiser, né? Tudo bem, a qualidade de vida melhorar. Mas o que é mais relevante, né, que tem as duas setas aí, as alterações neuroplásticas podem ser reversíveis, desde que a dor seja manejada adequadamente. Então, essa é uma informação, né, muito relevante, né, para a gente que lida com esse tipo de dor, né, e que se propõe a reverter os processos, né, e o paciente apresenta quando vem para a nossa avaliação. Agora, em 2022, esse autor trouxe, né, algumas informações relevantes e que para nós são muito importantes, né? A nova abordagem para orientar o tratamento da dor. Então, assim, focar na qualidade de vida relacionada à saúde. Então, não na intensidade da dor, na saúde.
Mas o que isso quer dizer? É um paciente com dor nociplástica, a gente precisa investigar como é que está a saúde geral dele. A gente precisa saber como que estão, se existe algum desequilíbrio metabólico, se existe algum desequilíbrio circulatório, se existe algum desequilíbrio comportamental, se existe algum desequilíbrio do sistema imunológico. Por quê? Porque normalmente existe uma condição de base interferindo no processamento da dor. Não adianta a gente ficar olhando na intensidade da dor, a dor forte, dor fraca, esse tecido que está doendo. Não, tudo isso a gente precisa saber. Porém, não é a informação principal. A informação principal é que sistemas estão falhando, que sistemas estão trabalhando e interferindo para amplificar os sinais que iniciam no tecido XYZ. Então, o foco deve estar na saúde do paciente. Pode ser uma infecção subclínica, pode ser uma infecção, inclusive, que tenha clínica. Pode ser um componente vascular importante, pode ser um componente visceral importante, pode ser muita coisa que esteja aí interferindo na saúde geral do paciente. Então, focar na qualidade de vida relacionada à saúde, não na intensidade da dor, e tem que ser centrada no paciente. E aí, centrado no paciente, vem aqui no que esse autor falou, e eu reforço aqui embaixo, centrado no paciente. Isso é estudo de 2022, né? Para não deixar passar em branco, né? Então, o Andrew Taylor Still já falava isso em 1870 e pouco. Centrar no paciente, não centrar no tecido, não centrar na doença. Estudos novos aí, falando o que, para nós, já é algo do nosso dia a dia, né? Mas a gente deve reforçar esse conceito, porque é um conceito que é da osteopatia, não só da osteopatia, mas é da osteopatia também, e que vem sendo trazido aí pelos autores na literatura mais recente. Bom, legal, entendemos diferentes tipos de dor, fisiopatologia, quais são os fatores que amplificam, o que a dor pode gerar aí de alterações funcionais e estruturais, mas o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer na prática, né? Bom, aí alguns olhares aí que a gente pode ter para o nosso dia a dia da prática clínica, né? Como osteopatas e estudantes de osteopatia. Primeiro, a gente tem que ter clareza, né, que osteopatia é uma coisa, tratamento manipulativo osteopático é outra. Osteopatia é um conceito. Osteopatia é uma metodologia, uma maneira diferente de entender o processo de saúde e doença. Centrado no paciente, né, os princípios osteopáticos, estrutura governa a função, estrutura e função estão trabalhando, né, de maneira recíproca, fluidos, o paciente visto como um todo, todas essas questões que a gente sempre autocura, isso a gente não vai fugir disso nunca. Né? E o tratamento manipulativo osteopático é uma parte da osteopatia. Então, o que a gente vai fazer com o paciente lá com as nossas mãos, os testes e as técnicas, é o tratamento manipulativo osteopático. A osteopatia é o olhar geral sobre o paciente, é o tratamento manipulativo osteopático, mais o que a gente vai sugerir para o paciente, mais o que a gente vai propor para ele de mudanças aí no dia a dia dele ou algo além, né, do que o tratamento manual, né? Atualmente se fala muito em hands-on e hands-off, né? Então, o tratamento manipulativo osteopático sendo hands-on, né? É o momento em que a gente está fazendo manobras no paciente. E o hands-off é tudo que a gente vai propor para ele. Só que é importante a gente ter clareza que a gente vai fazer o tratamento manipulativo osteopático de acordo com os testes osteopáticos que a gente faz, de acordo com a alocação no paciente, em quais modelos ele se apresenta, né? Modelo neurológico, modelo metabólico. Então, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E as sugestões para o paciente também são osteopáticas.
não são sugestões previamente determinadas para cada doença. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma bursite subacromial e, para bursite, uma orientação genérica é talvez fortalecer o manguito rotador. Ok. Só que se nesse paciente eu encontrar uma alteração do fígado, vamos dar um exemplo bem clássico, hein? A minha sugestão pode ser, olha, evite esse suplemento alimentar. Evite o excesso de álcool. Diminua a quantidade de comida gordurosa. Para um paciente que tem uma dor musculoesquelética. Então é um exemplo bem simples, e muitos de vocês já têm clareza sobre isso, mas só para a gente pontuar que o hands-off da osteopatia é só da osteopatia. Eu só vou sugerir algo para o meu paciente porque os meus testes me indicaram que aquele sistema está sofrendo, que aquele tecido está sofrendo. Pode ser uma víscera, pode ser um sistema como um todo, ou algo desse tipo. Tá? Então, osteopatia e tratamento manipulativo osteopático. A gente vai olhar para essas duas vertentes agora para falar um pouco do manejo do paciente com dor nociplástica. A gente inicia com hands-off e depois a gente vai para o que a gente pode fazer de fato durante o tratamento, durante a consulta, né? Naqueles 50 minutos, uma hora que a gente fica com o paciente. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das condições psicológicas do paciente, essas questões do contexto do paciente com dor nociplástica. A gente inicia falando sobre essa questão da prática baseada em evidências, né? Por quê? Porque ela é importante, estrutura a conduta. Isso aqui é um estudo de 1996, é um estudo clássico, né? No Jornal Britânico de Medicina. A PBL estrutura a conduta, mas não substitui o julgamento clínico e a experiência pessoal. Considera-se que sem experiência prática, a evidência, mesmo sendo considerada de excelência, poderá ser inadequada em determinada situação individual. Por outro lado, sem recorrer à melhor evidência, existe o risco de manter práticas desatualizadas, né, com os inerentes prejuízos para as pessoas que estão procurando o tratamento. Por que que para nós isso é importante nesse momento? Por conta da expectativa do paciente frente ao tratamento. Então, um tratamento baseado em evidências, ele tem um tripé. É o tripé científico. Isso aqui tem em diversos livros, né, falando sobre isso. Livros em português e livros em outras línguas também, mais ainda, né? Mas olha o que forma o tripé científico. Ó. A melhor evidência científica é um pé. As preferências e valores do paciente é outro pé. E a experiência clínica de quem está tratando é outro pé. Qualquer um desses três pés que não estejam no contexto do paciente, tratamento do paciente, essa água vai derramar. Qualquer um dos três. Mas por que isso para nós é relevante? Porque a gente sabe que preferências e valores do paciente são muito importantes. E isso está muito relacionado à expectativa. Quando o paciente tem uma informação de catastrofização, ele passa da expectativa de resolver o problema, ele passa para controlar um problema que vai ficar com ele pro resto da vida. Quando ele muda essa questão dessa expectativa ao tratamento, tá dada a catastrofização pro quadro dele, que é algo que vai aumentar o processo de amplificação do sintoma. Olha esse estudo aqui sobre dor. Como as expectativas, elas moldam a dor, né? Foi feito um estudo em que os autores trouxeram informações muito importantes para a gente. Muitas vezes o placebo, ele intervém em redes emocionais.
e existe liberação de opioides endógenos. Ou seja, um tratamento placebo, ele pode diminuir sintoma. Isso é um fato importante. Aí discute até se isso seria placebo ou não, né? Mas não é isso que a gente está disposto a fazer nesse momento, né? A gente vai falar sobre o tratamento osteopático aí da dor nociplástica. Já o nocebo, né, quando você dá uma informação ou executa algum tipo de tratamento que vai prejudicar o paciente, ele vai aumentar a ansiedade e aumentar a quantidade de neurotransmissores reativos à ansiedade, via estímulo do córtex cingulado anterior e da ínsula. Então, quando você dá uma informação de que aquela artrose é muito grave, de que aquele disco está degenerado demais, de que, se a sua mãe tem, você também vai ter, se você está gerando um baita de um nocebo e piorando o paciente. Uma informação mal dada pode piorar o paciente. Se ela fosse irrelevante, né, não melhorasse, mas nem piorasse, não teria problema. O problema é que o nocebo, ele gera aumento do sintoma, piora do quadro clínico do paciente. E o que eles trouxeram também? Que a expectativa do paciente interfere nos lobos estriados e órbitofrontais que modulam as respostas nociceptivas. É muito importante que o paciente participe com a gente do processo de tratamento dele. Ele vai participar com a gente desde que a gente dê informações pontuais, informações assertivas, né, e que a gente sabe que podem trazer aí benefícios, né, pro sintoma que o paciente está apresentando naquele momento. Ela não pode em nenhum momento ser fora da realidade, né, mas a gente não pode propor algo para o paciente aí que traga situações que vão piorá-lo. Né? E 3 fatores muito importantes, né? Sono, o campo químico do paciente e a questão do estresse emocional. Não dá para dividir os 3, né? Porque um está interferindo no outro diretamente. Mas esses 3 fatores são extremamente importantes no processo de modulação da dor. Então, o que a gente deve sugerir para o paciente? Né? Orientar o paciente. Essas orientações, primeiro, têm que ser criteriosas e voltadas para aquele paciente. Já falamos sobre isso. Eu vou dar uma informação e uma sugestão para o paciente de acordo com o que eu encontrei na avaliação osteopática. É o exemplo do fígado e da dor no ombro. Ou seja, nós não damos informações genéricas para o paciente, que serviria para todo mundo, porque não existe uma informação que serve para todo mundo segundo o modelo da osteopatia. Então, critério para propor, e quais são os critérios? O que eu encontrei nos testes osteopáticos. Agora, como é que a gente propõe melhora do sono, do campo químico e do estresse emocional? Normalmente, com investigação do que pode estar interferindo no campo químico, no sono e na questão do estresse emocional. Muito mais do sono e do campo químico, porque na questão do estresse emocional nós não somos treinados para isso. Né? Pode ter alguma coisa muito evidente e que a gente precise sugerir aí que outro profissional acompanhe, né? Mas na questão do campo químico e do sono, a gente pode trazer informações importantes para o paciente. Como? O que pode desequilibrar um campo químico do paciente, por exemplo? Primeiro, má alimentação. Agora, quando que a alimentação vai entrar no processo de sugestão do paciente? Quando tiver algo do sistema digestivo ou de glândulas do sistema digestivo alteradas na avaliação osteopática. Então, se o meu paciente tem uma dor nociplástica e eu faço a avaliação e encontro o intestino, eu posso propor algo de alteração da alimentação, desde que tenha algo muito claro que o paciente relate para a gente. Eu como carne gordurosa todo dia, na hora do almoço, na janta. Então, eu acho que para você, eu encontrei intestino, provavelmente seu intestino pode ter várias fontes de desequilíbrio, e uma delas é essa questão alimentar. Então, talvez valha a pena diminuir essa quantidade
de gordura ingerida, tal. Um exemplo aí bem simples para facilitar o entendimento. Por quê? Porque alterações na alimentação vão interferir no campo químico geral do paciente. O que altera também campo químico? Alguns tipos de medicamento. Medicamento de uso contínuo. Não é porque um profissional da área da saúde propôs um medicamento que ele está bem colocado, que a dose está correta. E tem alguns medicamentos em que o efeito colateral é gerar alterações aí nos sintomas. Então, investigar essa parte também. E outro fator importante que interfere no campo químico e já entra na questão do estresse é o estresse emocional propriamente dito, né? A gente sabe que aumento do estresse emocional pode interferir na quantidade de cortisona. Né? E esse hormônio aumentado interferindo nos processos biológicos. Então, campo químico do paciente. Outro fator do campo químico, que é muito comum, que eu vejo no consultório também, é suplementação alimentar. Né? Então, o excesso de suplementação pode gerar aí dificuldades dos sistemas, né? Pode estar menos, mas também não pode estar mais, né? Então, fiquem atentos a essas situações aí nos seus pacientes. Outra situação é a qualidade do sono. Então, um paciente que dorme mal, ou a quantidade ou a qualidade, ele vai predispor à diminuição da energia, ele vai predispor ao aumento da fadiga, ele vai cansar o músculo muito mais fácil. Ele pode ter fadiga muscular muito mais fácil. Ele pode ter dificuldade de concentração, ele pode ter alterações metabólicas importantes. Dificilmente o paciente vai conseguir controlar a glicemia, vai conseguir controlar o colesterol se o sono estiver ruim. E quais indícios a gente tem de sono não reparador, né? Às vezes o próprio relato do paciente fala, qualquer coisinha eu acordo várias vezes, demoro para dormir de novo. E um dado bastante importante é ter sono durante o dia. Se eu encostar no sofá ali assistindo televisão, eu durmo. Cochilo toda hora. Isso é um indicador muito claro de que o sono da noite não está sendo suficiente. Então, observar a questão do sono. E o paciente tem que se movimentar, né? Quando o paciente tem aí déficit da parte circulatória, alterações de mobilidade, aí exercícios, né? E os exercícios também têm que ser direcionados, né? De acordo com o que a gente encontrou, né? Tem casos em que alguns tipos de exercícios vão ser muito bons. Tem casos em que outros tipos de exercícios vão ser muito bons também, de acordo com o que a gente encontrou, né? Alterações circulatórias, alterações de flexibilidade, alterações de força, né? Você consegue aí ter critério para propor exercício para o paciente também. Agora, quando a gente fala de tratamento propriamente dito, né? Do hands-on aí, né? Do momento em que a gente está com o paciente, normalmente o tratamento manipulativo osteopático tem três objetivos. Tratar as disfunções somáticas, é o nosso carro-chefe, né? Mas muito importante, aumentar a capacidade de adaptação do indivíduo, aumentar a capacidade de adaptação dos sistemas. Normalmente é isso que o paciente com dor nociplástica precisa. E o terceiro objetivo é diminuir dor. A gente pode fazer técnicas aí específicas para melhorar ali o sintoma do paciente, que às vezes o próprio sintoma está sendo a fonte do espasmo e assim por diante, né? Mas com o paciente com dor nociplástica não adianta muito ficar tratando as disfunções somáticas dele. Porque normalmente é um problema mais sistêmico, não é um problema local. Não que não tenha que tratar as disfunções somáticas, as disfunções somáticas têm que ser tratadas, principalmente nos lugares em que pode haver uma resposta sistêmica, né? Por exemplo, se o problema dele é na tireoide, se o problema dele é no fígado, no intestino, né, no coração, isso vai interferir de maneira sistêmica. Se é o sistema nervoso autônomo e assim por diante. Porém, o que é mais comum nesses pacientes é a gente precisar fazer o que a gente chama de tratamento maximalista, né? Não minimalista. Porque o tratamento maximalista é o que se propõe a melhorar, a aumentar a capacidade de adaptação do indivíduo frente aos desequilíbrios que inevitavelmente estão acontecendo com ele. E segundo os modelos,
quais normalmente estão inseridos no contexto do paciente, né? Normalmente pode ser o modelo respiratório circulatório, pode ser o modelo metabólico, pode ser o modelo psicossocial, pode ser o modelo neurológico. Dificilmente vai ser o modelo biomecânico. Dificilmente um paciente com essa alteração nociplástica vai ter grandes benefícios a gente tratando, por exemplo, uma disfunção de gaveta do joelho, uma disfunção de lateralidade do cotovelo, uma disfunção de superioridade da cabeça do húmero, ou uma disfunção de clavícula, por exemplo. Normalmente esses pacientes, eles vão ter respostas mais importantes quando a gente intervém em locais em que a resposta é sistêmica. Quando a gente fala de modelo neurológico, muito mais sobre o modelo, sobre o sistema nervoso autônomo, controle do sistema nervoso autônomo, diminuição da atividade simpática, aumento da atividade parasimpática. Quando a gente fala de modelo metabólico, essas situações do campo químico do paciente, a mesma coisa sobre o sistema circulatório, né, interferindo aí de maneira mais geral, né, nesse indivíduo. Eu vou mostrar alguns estudos aqui, alguns já viram, né, esses estudos, mas para a gente mostrar evidências aí da onde a gente pode chegar, né, com um tratamento osteopático mais voltado para essa questão sistêmica, né. Então aqui as técnicas para o sistema linfático, né, interferindo aí em fatores do sistema imunológico e em fatores que interferem na inflamação, em estudo clássico aí, né, as técnicas linfáticas aumentando o fluxo aí linfático no ducto torácico, aumentando a quantidade de leucócitos, mediadores químicos do sistema imunológico, né, ou seja, quando a gente acessa o sistema linfático com o modelo, principalmente do Gordon Zink, né, a gente consegue interferir de maneira sistêmica no paciente. Um estudo que a gente já mostrou também algumas vezes, né, sobre os efeitos do tratamento aí manual sobre o sistema nervoso autônomo, né? Alguns locais a gente consegue interferir mais no sistema parasimpático, em outros locais a gente consegue interferir mais no sistema simpático, mas o que é importante para esse momento é que com as mãos, né, com tratamento manual, é possível interferir no sistema nervoso autônomo, né? E o sistema nervoso autônomo aí repercutindo, né, de maneira sistêmica, né? No mínimo via vasos sanguíneos. E outro estudo sobre o sistema nervoso autônomo também, quando foi realizado aí tratamento pragmático, né, nos voluntários, e a resposta aí com a ressonância nuclear magnética funcional em áreas do cérebro que são responsáveis aí pelo equilíbrio entre sistema nervoso simpático e parasimpático. Aqui também, né, um estudo também pragmático, onde esses autores eles encontraram, né, diminuição do nível de estresse nos pacientes, né, após tratamento osteopático. Por quê? Porque normalmente o sistema imunológico está inibido quando existem níveis de estresse aumentado, né? E aí a imunoglobulina A, que é detectada na saliva, se o indivíduo está com o nível de estresse aumentado, a imunoglobulina A está diminuída. Então, nesse caso, nesse estudo, né, o tratamento osteopático aí aumentou a quantidade de imunoglobulina A, né, nos voluntários com alto nível de estresse. Então, mostrando que é possível, né, com o nosso hands-on, né, com o nosso tratamento manual, interferir aí no modelo psicossocial. E aqui, né, falando sobre dor propriamente dita, né, então, foram coletados aí marcadores de dor, né, antes e depois do tratamento osteopático. E o que esses autores encontraram? Os autores encontraram aumento dos níveis de beta-endorfina e de PEA e diminuição dos níveis de anandamina imediatamente após o tratamento. E esses são moduladores de dor, moduladores inflamatórios, né? E isso se manteve 24 horas após o tratamento. Tudo que foi alterado logo após, né, se manteve aí.
24 horas após o tratamento. Então, mostrando aí que é possível interferir, né, em diferentes aspectos do paciente de maneira sistêmica, e essas intervenções que são propostas, quando coletados aí biomarcadores, né, relativos à dor, eles também estão alterados, ou seja, mostrando aí uma resposta biológica, né, em resposta, né, ao tratamento osteopático. Então aí, algumas possibilidades de intervenção da osteopatia, né, a osteopatia como um todo, né, voltada aí para o paciente que que se encaixe, né, num paciente com dor nociplástica, que é um tema que eu julgo ser relevante, porque cada vez mais a gente encontra pacientes com essas características, né? E a gente tem que estar atento aí ao que vai acontecendo, né? Que a literatura científica vem trazendo para a gente de mais atual. Então, pessoal, como eu comentei com vocês no início, a gente faz o seguinte: eu vou lá pro chat e vejo se tem alguma pergunta ali. A gente vai comentando em cima das perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu peço que coloquem lá, porque facilita a nossa organização aí, falar de cada tema que esteja ali, tá? E antes de eu ir para lá, só aproveitando o momento aqui, para a gente trazer algumas informações aí, na verdade, duas informações, né? No segundo semestre, nós vamos ter aí o curso com o professor Christian Rapp, que dá aula na Europa, que tem diversos livros escritos sobre pediatria, sobre ginecologia, né? Então vai ser em outubro, curso de pediatria em Piracicaba e o curso de ginecologia e obstetrícia em Itajaí. Então, no de pediatria ele vai trabalhar aí os temas, né, mais relevantes do dia a dia aí da prática clínica em pediatria. É o foco do trabalho dele já há muitos anos, tem alguns livros escritos sobre isso. E também do período de gestação, né? Não só a gestação, mas também alguns distúrbios mais comuns, né, na saúde da mulher. Vai falar sobre endometriose, sobre alguns outros fatores aí que são passíveis de tratamento com osteopatia. E o outro recado é que a gente está fazendo uma atualização no nosso site, né, das informações dos alunos e dos ex-alunos. Por quê? Porque é muito comum que a gente precise, preciso indicar um paciente na cidade tal. Quem que eu posso mandar lá? A gente sabe que eu, por exemplo, gosto de encaminhar para alunos e ex-alunos do CBO, porque a gente sabe que a conduta vai ser parecida, né? Então, a gente tem feito essa atualização para que a gente consiga deixar o site atualizado e que a gente tenha essas informações aí, que quando precisar encaminhar um paciente, quando alguém procurar aí por uma por alguém, né, que a gente confie, né, que faça a osteopatia como a gente faz, né, fique mais fácil esse centralizar aí no site do CBO. Então, quem já está atualizado, ótimo. Quem não está, entra em contato lá no e-mail, que logo logo vai receber paciente aí de algum colega que precise encaminhar. Vamos lá para o chat. Aqui, ó, uma pergunta da Bianca. Normalmente, a pessoa que tem esse tipo de dor faz uso de antidepressivos e ansiolíticos e mesmo assim não consegue uma melhora. O fator químico aí pode estar interferindo negativamente? E como a gente poderia agir? Sugerir deixar os medicamentos? Então, assim, o que é relevante nessa possibilidade aí, né? Então, quando o paciente vem relatando que ele já está em uso
e não tem melhora, o que isso indica, né? Isso indica que esse não é o caminho, né? Talvez o modelo psicossocial para esse paciente não justifique. Nem todo mundo que tem dor nociplástica tem alteração psicossocial. Esse é um dado bem importante. E tem paciente que tem diminuição da energia e aumento da fadiga, que dependendo do clínico aí, ele pode sair com diagnóstico de depressão. E essa depressão pode ser uma depressão secundária. Uma depressão secundária é alterações metabólicas. Alterações químicas. Alterações do sono. Então aí, algumas considerações, né? Bom, o paciente já está tomando antidepressivo, está tomando ansiolítico, não tem melhora, e isso, como eu já disse, talvez indique que não é o caminho atacar o componente psicossocial. Se ele já tinha dor antes de iniciar o tratamento do antidepressivo do ansiolítico, não é o antidepressivo e o ansiolítico que está gerando a dor, porque ele já tinha antes. Né? Se ele não tinha dor e passou a ter por conta do tratamento, pode ser um problema químico, sim. Pode ser um efeito colateral ou algo desse tipo. Então a gente precisa saber se o componente metabólico do paciente, né, humoral do paciente, está inserido nesse contexto. E normalmente esses pacientes, aí vem a questão de retirar ou não medicamento, né? Assim, legalmente a gente não pode, né? Se um profissional da área da saúde propôs, né, ele que precisa tirar. Porém, o que a gente pode é trazer isso para a conversa com o paciente, né? Fala, olha, quanto tempo faz que você está usando? Quanto tempo esse profissional pediu para você usar para dar um feedback para ele? Já passou esse tempo? Você já deu esse feedback para ele? Né? Porque parece que, pelo que você está me falando, não, não surtiu o efeito que você esperava. Então, traz essa conversa, né, para o paciente, para que ele também, né, reflita sobre isso, talvez possa conversar com quem propôs esse tipo de tratamento. Mas, assim, respondendo mais diretamente, né, pode sim, pode ser uma alteração no campo químico do paciente, predispondo ao aumento de dor, porque nem sempre o paciente tem uma alteração comportamental inserida no contexto. Porém, né, a gente tem que também entender que muitas vezes os antidepressivos são utilizados como analgésicos, né? Então, às vezes é uma proposta terapêutica, né? Porque aqui ele vai interferir? Vai interferir na modulação da dor também, né? Eles descobriram que paciente com depressão tinha mais dor e quando tomavam antidepressivo as dores diminuíam. Então passaram a usar antidepressivo também quem não tem depressão, né? Para controlar sintoma. Às vezes é uma estratégia, né? Às vezes o paciente fica até bravo, né? Pô, me deu antidepressivo, eu não tenho depressão. Mas é um antidepressivo aí com objetivo mais analgésico. É isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre a dor, sobre os critérios, sobre a proposta osteopática, ou alguma outra sugestão de, de intervenção osteopática também? A gente pode pensar nisso, pode pensar naquilo, pode pensar naquilo outro. Fiquem à vontade aí para a gente fazer essa discussão, que eu acho que é bem rica. Então para a gente, se alguém tiver ainda, pode escrever aí só para a gente fechar. Pode escrever, Matheus. Só para a gente trazer, né? Então é importante que a gente sabe que
a gente deve saber que é importante intervir onde o paciente precisa. Eu vou reforçar isso. Eu sei que foi falado isso durante a passagem dos slides, mas a gente precisa intervir diretamente onde o paciente precisa. Então, você fala assim, mas como é que é a sua alimentação? E o paciente fala de uma alimentação regular. Não é espetacular, mas é regular. Não é esse o problema do paciente. Se você pergunta do sono, o paciente não tem alteração do sono, não tem sono durante o dia, não aperta, não range os dentes, não tem. Mas não adianta a gente ficar focando na questão do sono, porque para esse paciente não é. Então a gente precisa saber quais são as principais fontes de desequilíbrio para que a gente investigue naquele paciente e aquele paciente seja orientado para o que realmente ele precisa. E também não adianta pedir para o paciente melhorar o sono, fazer exercício na nutricionista, porque ele não vai virar um atleta olímpico, né? Não precisa ser atleta olímpico para ter tudo controlado, né? Então tem que ser algo pontual para que seja algo factível, né? Não adianta pedir para o paciente, você vai ter que fazer agora atividade física todo dia, 1 hora, não comer mais nada, tá fora do padrão, ele vai ter muita dificuldade de executar aquilo que você propôs, né? É muito importante que seja bem pontual, que seja bem voltado para que aquele paciente precisa. E você tem indícios, né? Você pode perguntar, você pode investigar, né? Para que você possa propor algo, se houver necessidade. A pergunta aqui do Matheus. Poderia citar algumas técnicas maximalistas? Técnicas maximalistas, a gente tem mais de uma fonte, né? Para acessar de maneira sistêmica o paciente. Então, uma possibilidade muito interessante e muito utilizada são as técnicas faciais gerais. As técnicas faciais gerais, né? Os tubos faciais, eles são técnicas mais gerais, né? Não tão específicas, né? E que trabalham diversos tecidos ao mesmo tempo. Então, a gente pode voltar aí para essa questão mais facial. Outra muito interessante são as fluídicas. Quando a gente acessa o sistema linfático, a gente está trabalhando no corpo como um todo, né? Interferindo aí por essa via fluídica, né? Outras técnicas bastante interessantes, mais maximalistas, são as técnicas que equilibram o sistema nervoso autônomo. Então, a técnica do CV4, por exemplo, técnicas que diminuem a atividade simpática. Por quê? Porque quando a gente acessa o sistema nervoso autônomo, esse equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático vai ter sempre uma resposta geral, sempre uma resposta sistêmica. Então tem mais de uma via. E o que a gente deve fazer com o paciente? Tentar alocar ele em qual modelo osteopático ele se encaixa mais, né? Lembrando que nem sempre ele está encaixado num modelo só. Mas se ele se encaixa mais no modelo fluídico, a gente vai para a avaliação do Gordon Zink e trabalha a questão fluídica. Se ele está inserido mais num contexto do modelo metabólico, a gente vai para o sistema nervoso autônomo e trabalha técnicas que equilibram o sistema nervoso autônomo. Se ele está inserido mais no modelo biomecânico, a gente pode acessar o modelo facial, né, e trabalhar aí com fáscias mais integradas aí do ponto de vista estrutural. Então, existem algumas possibilidades dentro dos tratamentos maximalistas aí, que são interessantes nesses casos, porque se você faz o tratamento e o paciente com um tratamento minimalista, 3, 4, 5 manobras no mesmo lugar, para tratar disfunções de tecidos que estão muito próximos e interligados, pode ser que o paciente volte com mais dor. É aquele paciente que fala que passou 2, 3 dias depois com mais dor. Porque a capacidade de movimentação que esse paciente está tendo, não movimento biomecânico, fala movimento de sair do processo de doença para se deslocar para mais saúde, esse deslocamento para ele está com pouca possibilidade, ele tem pouca energia para isso. Ele tem pouca massa de manobra para isso.
Então, se você faz muita técnica no mesmo lugar, técnicas mais fortes, né, um tratamento minimalista, esse paciente pode ter mais dor depois da sessão, tal, aumentar a inflamação, aumentar o problema dele no primeiro momento, para depois ter uma melhora. Nesses casos, o que é melhor? É melhor trabalhar maximalista, né, fluídico, sistema nervoso autônomo, fáscias mais gerais, para que aumente a capacidade de adaptação do corpo do paciente e ele consiga ter uma possibilidade de movimentação maior. Quando ele consegue ter essa possibilidade de movimentação maior, a dor dele já diminui. E aí pode ser que na segunda ou terceira intervenção você trabalhe as disfunções somáticas dele. Tem algumas possibilidades de maximalista. Aí o Matheus perguntou aqui sobre o paciente que piora com tratamento manipulativo osteopático, né? Eu acho que vai muito por esse caminho. É muito pela questão, quando o tratamento manipulativo osteopático gera piora do paciente, na verdade, assim, piora, assim, aumento da dor, né? É, ele, ele provavelmente estava com pouca possibilidade de se movimentar aí, do processo de doença para o processo de saúde. E aí o que a gente deve fazer? Mudar a estratégia, né? A gente joga essas manobras para que sejam manobras com menor intensidade, mas mais espalhadas. A gente trabalha com um número de manobras, um número de manobras maior, porém manobras com intensidade menor. Isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar diferentes regiões do corpo, sem que exija demais dos tecidos, e espera um tempo para que o paciente se movimente agora e funcione, né, a partir dessa nova condição. E aí reavalia. Muitas vezes, numa primeira intervenção, precisa de um tratamento maximalista, numa segunda já vai para o minimalista. Às vezes precisa maximalista 2, 3 vezes, para que daí vá para o minimalista. Às vezes, maximalista 2, 3 vezes e acabou. Não precisa nem ir para o minimalista mais, porque só o maximalista foi o suficiente, né? Por isso que a parte mais interessante aí da osteopatia, né? Que é poder transitar nas diferentes condições de saúde, né? Esse transitar aí, em qualquer situação a gente consegue transitar. Não existe contraindicação para a osteopatia, né? Existe contraindicação para as técnicas osteopáticas. E isso é interessante a gente trazer por conta disso, né? A gente consegue transitar muito bem em qualquer situação, né? Desde que a gente consiga adequar, né, àquele paciente o que a gente vai propor para ele naquela sessão. E a Mariana perguntou aqui a técnica linfática, né? E ela eu já tinha respondido antes, mas são as técnicas de pump linfático, né? E a gente define muito qual lugar vai intervir mais, né? Pelo modelo do Gordon Zink. Então, o modelo facial, né, do Gordon Zink, em que a gente faz aí o tratamento mais geral e que a gente consegue acessar mais a parte fluídica, né? Liberando aí as regiões que estão gerando dificuldade do movimento fluídico, né? Não só linfático, mas de fluidos como um todo, inclusive fluido intersticial, né? E depois faz os bombeamentos aí, ou em todos os lugares, se for algo mais sistêmico, ou os bombeamentos no lugar que mais precisa, né? Se aquele local apresentar aí maior, maiores indícios de estase fluídica. É isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá joia. Gostaria de agradecer a todos pela participação, né? E, e, e já também antecipar aí que nossa ideia é que a gente consiga fazer mais encontros, né?
diferentes tipos aí de temas, né? E que também, né, a gente não necessariamente precisa terminar essa conversa hoje, né? Mas que isso reverbere um pouco, né, em todo mundo, e que se o pessoal que ainda está aí durante o curso quiser conversar isso com os professores nas próximas aulas, né, trazer algumas dúvidas que possam ter ficado ou evoluir um pouco mais nas conversas aí, fiquem à vontade. E não só com o pessoal que está em sala de aula, mas se quiserem também, conhecem aí as vias de contato comigo também. Fico à disposição aí via Instagram, WhatsApp, o que vocês acharem melhor. Tá joia? Então, boa noite a todos aí e até a próxima.